Bom, então a ideia deste tutorial é tentar mostrar, tentar deixar claro onde o DBT se encaixa nas soluções orientadas a dados modernas, né? Qual que é o papel desta ferramenta? Então, imagine uma empresa de varejo que tem um grande volume de vendas diário, né? E ela tem lá, por exemplo, a sua solução principal de vendas rodando num banco de dados transacional como SQL Server. E um banco de dados transacional, ele tem como objetivo principal manter as vendas, né? Manter as operações, as transações. Então, ele vai ter lá o estoque, ele vai ter os pedidos, ele vai ter os pagamentos, né? Ele vai ter toda a operação para manter a empresa funcionando. Só que a área de gestão da empresa precisa transformar isso em informação gerencial. Então, ela adota uma solução de data warehouse, como, por exemplo, o Redshift. Só que para esses dados irem, por exemplo, do SQL Server até o Redshift, a gente precisa de uma ferramenta de ETL ou de ELT para transportar e transformar esses dados e carregar eles para o Redshift. Então, uma ferramenta, por exemplo, poderia ser o Airflow, né? Apenas um exemplo entre dezenas de ferramentas que têm essa funcionalidade. Então, dessa forma, os dados chegam até o Data Warehouse, que foi construído, e não só eles são extraídos, transformados, mas extraídos e carregados, mas eles passam por algum tipo de transformação. Porém, a todo momento vão ser necessárias transformações adicionais. Então, será preciso remoção de duplicados, normalização de medidas. É uma empresa de varejo, né? Então ela tem que gerar métricas de vendas, ROI, MMR, CAC, LTV. Precisa desnormalizar dados. A gerência de vendas, né? O pessoal, as pessoas responsáveis por potencializar as vendas, elas precisam produzir dados gerenciais. O Data Lake corporativo ele carece de dados consolidados. Às vezes esses dados têm que ir para o Data Lake no formato Parquet, por exemplo. Precisa haver particionamento desses dados em alguns casos. A auditoria precisa de amostras para auditar. A área de ciência de dados precisa de dados para criar seus modelos de machine learning, que também tem que estar no formato específico. A área de marketing ela vai precisar de outros dados para campanhas de vendas. E claro que tudo isso poderia ser implementado no Airflow ou numa outra ferramenta. Mas, ao invés disso, a empresa ela pode optar por uma solução como o dbt. Então, o dbt faz toda essa transformação dentro do próprio Data Warehouse. Ela não vai mover os dados de um lado para o outro. E essas transformações são feitas utilizando uma linguagem de alto nível, que é o SQL. E o SQL, você conhece, é uma linguagem muito mais fácil, uma linguagem declarativa. Então a empresa não vai precisar contratar um monte de programador Python, programador Java, que é um profissional mais especializado e mais difícil de contratar. Então, vejam que o dbt ele não tem como objetivo aqui substituir uma ferramenta de ETL ou de LT como o Airflow. O objetivo do dbt é fazer apenas a transformação dos dados dentro do próprio Data Warehouse. Então, ele tem outra finalidade. Então, o Analytics Engineer, ou engenheiro de dados, ou alguém da área de negócio com conhecimento de SQL, né, eles começam a produzir essas transformações dentro do dbt. E esses dados, né, que são chamados de modelo, eles vão estar dentro do próprio dbt. E o que vai acontecer? Então, a partir daí, a área de BI vai poder produzir seus relatórios, a área de marketing vai ter seus dados para gerar campanhas, a auditoria vai ter suas amostragens e a área de machine learning vai ter os dados
para criar os seus modelos, ok? Então, este é o papel do DBT, né, a função do DBT no contexto das soluções de dados modernas.